Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o professor Gerli pela condução desse majestoso evento, que eu tenho a honra de poder auxiliá-lo também. Eu queria parabenizar a Camila Paglionelli, o Hugo Malone, pela execução perfeita, impecável ao longo desses 2 dias do nosso evento. E queria também parabenizar o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva pela notável exposição, uma exposição erudita, uma exposição rica, muito bem contextualizada, dentro daquela linha que o ministro sempre nos apresenta, de exposições eruditas, mas muito úteis para o aprendizado por parte dos atores do sistema de justiça e também pelo próprio enriquecimento do sistema de justiça como um todo. Então, é uma grande honra poder participar de um evento justamente após a fala do ministro Vilas Boas Cuevas, porque sempre a gente aprende muito com o ministro. O tema que me foi pedido para tratar é justamente o tema dos julgamentos virtuais e por videoconferência. A história dos julgamentos virtuais não é uma história que começou agora no período da pandemia do Covid-19. É uma história que ela coincide com a implementação da própria sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que a repercussão geral ela surge com a Emenda Constitucional 45 de 2004, que é uma emenda importantíssima, conhecida como a Emenda de Reforma do Poder Judiciário, que implementou, entre outros importantes institutos, a súmula vinculante e também a repercussão geral. Só que ela só foi operacionalizada no Supremo Tribunal Federal em 2007. Por que somente em 2007? Houve a necessidade, primeiramente, de uma regulamentação infraconstitucional, em 2006, da repercussão geral no Código de Processo Civil, por uma das leis setoriais que reformaram o Código. O Gerli é um estudioso de leis de reforma, se recorda muito bem disso. E, na sequência, em 2007, Gerli, nós tivemos no Supremo Tribunal Federal o implemento da modernização do seu regimento a partir da emenda regimental número 21, que, de fato, no âmbito da Suprema Corte, disciplinou a repercussão geral. Com o início dos trabalhos da repercussão geral, a então composição, sob a presidência da ministra Ellen Grace, encontrou um desafio adicional. Que desafio seria esse? A dificuldade de, por exemplo, se reconhecer a repercussão geral no plenário presencial, porque muitas das vezes o tempo que se utilizava apenas para o exame da repercussão geral acabava por tomar do Supremo Tribunal Federal um espaço relevantíssimo para o exame das questões de mérito, de ações da envergadura das ações do controle abstrato, bem como das ações cíveis originárias, e à época, vocês podem se recordar, das ações penais que eram examinadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, se entendeu por bem se pensar em uma funcionalidade adequada que pudesse, por exemplo, ser um ambiente decisório paralelo ao ambiente presencial. Daí surgiu a ideia, Hugo, do ambiente virtualizado, que passou a ser denominado de plenário virtual. Mas para quê? Apenas para o exame da repercussão geral. Porque, como mencionei ainda há pouco, o exame da repercussão geral no plenário presencial acabava não por ir ao encontro, mas de encontro à própria filosofia da repercussão geral, que era ser um mecanismo de filtragem quantitativa e qualitativa de temas para serem examinados pelo Supremo, mas, sobretudo, Gerli, ser um mecanismo que conferisse maior eficiência ao sistema de justiça. Então, se pensou na própria idealização dessa funcionalidade. Eu vou fazer um compartilhamento de tela, se for possível, para que os colegas possam acompanhar comigo como funciona o ambiente virtualizado. Então, vejam como funciona o ambiente virtualizado no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é importante para que os colegas possam acompanhar. No ambiente virtual da repercussão geral, funciona mais ou menos assim. Nós temos no site do Supremo Tribunal Federal um campo próprio, que é o campo da repercussão geral. Clicamos em plenário virtual e quase que intuitivamente nos dirigimos a esse ambiente, que é o ambiente do exame da repercussão geral. Aqui, como nós sabemos, Gelli, nós temos no Supremo Tribunal Federal a gestão por temas da repercussão geral. Nós sabemos que, você como estudioso do tema, sabe que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando uma matéria é submetida ao ambiente virtualizado, perde a importância, o número do processo e ganha relevância
o tema. Então, nós chamamos de gestão de temas da repercussão geral. Então, vejo que temos um tema importantíssimo, sofisticado para ser examinado nesses 20 dias, que é a aplicação do regime de falência e recuperação judicial às empresas públicas. Então, nós temos aqui o tema, o título do tema, a manifestação, que é a opinião do ministro relator a respeito da natureza constitucional da matéria e a respeito, por exemplo, da própria existência da repercussão geral. E também, Camila, em muitas das situações, havendo, por exemplo, já a jurisprudência dominante no Supremo Tribunal sobre o tema, o próprio ministro ele propõe o julgamento imediato do tema, através de uma técnica chamada de reafirmação de jurisprudência, que passo a explicar. Então, vejam que essa primeira parte do plenário virtualizado. Vou clicar nesse ambiente e vou ter aqui, os colegas vão acompanhar comigo, de fato, o julgamento, Gerli. Então, aqui nós temos elementos importantes para o público, como, por exemplo, classe, que é um recurso extraordinário. Você pode se perguntar, mas, Alexandre, o RE, em regra, é o que veicula a matéria da repercussão geral, mas é possível que o tema chegue ao Supremo em agravo extraordinário, Camila. Então, é importante que se tenha essa denominação. O número do processo, a data de início, data prevista para o fim, e o que é importante, a manifestação ou voto. Você pode se perguntar, Alexandre, por que voto? Porque, às vezes, o julgamento é imediato, exame de mérito do recurso. Então, acompanhem comigo. Neste caso, exemplificativamente, o ministro relator Luiz Roberto Barroso, ele propõe o quê? Que aquela matéria tem natureza constitucional, Gerli. Vejam que essa coluna ela é relevantíssima. Por que ela é relevantíssima? Ela é relevantíssima porque, se o ministro entender que a matéria é infraconstitucional, já se examina no ambiente virtualizado, é possível que o ministro relator proponha aos pares, por exemplo, a técnica de redirecionamento do recurso ao STJ, que na doutrina muito se discute como fungibilidade entre RE e RESP. E ele pode propor também, como metodologia decisória para a gestão processual, a possibilidade de se atribuir, Hugo, os efeitos da inexistência da repercussão geral à ausência de matéria constitucional. Veja que o Supremo não está afirmando, neste caso, que o tema não tem repercussão geral. Ele está, nesse exemplo que eu estou mencionando, dando a ausência de matéria constitucional o efeito da ausência de repercussão geral. Com isso, esse tema não mais sobe ao Supremo, pelo menos pela via recursal. Então, o que vocês podem observar? Que já nessa fase do ambiente virtualizado de julgamento, nós temos reconhecimento de questão constitucional e decisão, Gerli. Porque o Supremo aqui, se o ministro relator encampa a tese do redirecionamento, há uma decisão de encaminhamento do recurso ao STJ, para que possa examinar a matéria sob o viés individual ou sob o viés da sistemática dos recursos repetitivos. E, na sequência, nós temos a repercussão geral, em que a Corte decide se aquele tema ele tem a relevância do ponto de vista econômico, jurídico, político, social, e se tem também, por exemplo, transcendência, se a matéria, pela sua envergadura, ela ultrapassa os limites subjetivos do caso. Se o tribunal entender que sim, nós passamos, por exemplo, para uma outra etapa, caso o ministro faça essa proposta. Que etapa é esta? É justamente a etapa do julgamento imediato do processo. Julgamento imediato. Que julgamento imediato é esse? Se houver jurisprudência dominante. Aqui, nós sabemos que há uma crítica de doutrina, a ideia de o que é uma jurisprudência dominante, mas é a categoria, Camila, que o Supremo Tribunal Federal usa e usa bem, tá bom? Em regra, é o quê? Precedente qualificado em julgamento de ações do controle abstrato, REs do passado, que foram julgados pelo Pleno, mas antes da sistemática da repercussão geral. Então, vejam que isso aqui é um ambiente decisório altamente complexo e sofisticado, porque, por exemplo, os ministros podem deliberar sobre uma técnica de redirecionamento, os ministros podem fixar a competência do Supremo para não examinar mais a matéria, a partir, por exemplo, da decisão que entende que o tema é de natureza infraconstitucional, os ministros assentam a repercussão geral da matéria e, com isso, viabilizam o relator a suspender nacionalmente os feitos se a matéria veicular temas seriais de processos que se repetem na origem, e é possível também, nesse ambiente, o julgamento imediato do processo. Ou seja, nesses 20 dias se reconhece a natureza constitucional, por exemplo, a repercussão geral e se julga imediatamente. Não haverá, Gerli, por exemplo, a submissão desse tema
a estatística da corte que sinaliza 955 dias como tempo médio de julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral. Então, essa parte primeira é a fase inicial da sistemática dos julgamentos repetitivos. Então, vejam que tudo começou aqui, não surge com o advento da pandemia. Com a evolução do plenário virtual, Gerli, nós tivemos no Supremo Tribunal Federal um experimento exitoso. Que experimento exitoso? Foi ampliar o plenário virtual para outras classes processuais, não apenas para o reconhecimento de repercussão geral, de natureza constitucional da matéria e julgamento imediato quando houver jurisprudência dominante para RE com repercussão geral, mas também para aqueles denominados recursos internos, onde que ocorre, em regra, o automatismo recursal. Embargos de declaração, Camila, agravo regimental, Hugo. Então, nessas classes processuais numerosas e que muitas das vezes acabam por repetir os argumentos que foram apresentados no recurso inadmitido ou apresentam argumentos apenas para provocar a rediscussão do tema nos embargos de declaração, o Supremo entendeu, com base em estudos estatísticos, isso que é importante que se diga, com base em estudos jurimétricos, que uma vez que a taxa de provimento desses recursos era de apenas menos de 1%, que se submetesse também a um julgamento virtualizado, primeiramente a embargos, como mencionei, e agravos internos ou regimentais. Esse experimento foi bem sucedido. Então, o tribunal conseguiu gerenciar bem e chegou à seguinte conclusão: em razão do número de processos da corte, por que não experimentar para outras classes processuais? Mas, para tanto, haveria a necessidade de que o padrão decisório, Gerli, para utilizar um termo caro a você, ele fosse, por exemplo, afirmado pelo tribunal. Em que sentido? Nós tivéssemos na corte jurisprudência dominante, para utilizar o termo da corte. Que jurisprudência dominante? Volto a dizer, decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal ou então julgamento das duas turmas, no mesmo sentido. Então, se evoluiu para o julgamento virtualizado, para essas outras classes processuais, desde que houvesse, como mencionei, jurisprudência dominante. E como funciona, Camila, esse julgamento? Acompanhem comigo, vou para pautas de julgamento. Nas pautas de julgamento, eu vou clicar aqui, nós estamos no dia 20. Eu vou clicar, por exemplo, na sessão do dia 14 a 21. Clico aqui, plenário do Supremo Tribunal Federal, 437 processos, que não são examinados, é importante também já afirmar para o público que nos acompanha, nos 6 dias que os ministros têm para deliberar. Por quê, Gerli? Porque essas sessões são previamente agendadas. Então, os ministros se antecipam no exame dos recursos. Eles se antecipam, por exemplo, nos exames das sustentações orais e eventuais, por exemplo, pedidos de esclarecimento de questões de fato. Então, quando se inicia a sessão propriamente dita, boa parte desses processos já foram examinados. Só que esse exame prévio, Gerli, não impede, por exemplo, que a partir de uma sustentação oral apresentada 48 horas antes do julgamento, o ministro possa se convencer de um bom argumento apresentado por um advogado. Ele possa se convencer de um voto divergente apresentado por um colega e possa alterar seu voto. Ele possa, por exemplo, reajustar ou, se entender que a questão merece maior reflexão, como eu vou expor mais adiante, ele pode pedir vista. Então, ele pode pedir vista ou ele poderá apresentar uma proposição de destaque. O que significa isso? O processo ele é deslocado, Hugo, para o julgamento presencial. Então, vejam que essas modalidades de deslocamento de ambientes decisórios é possível, o que caracteriza, no meu modo de ver, Gerli, um diálogo entre os ministros, que, além de analisarem os votos, acompanharem na íntegra, com ressalva, podem deslocar. Os ministros conversam pelas mais diversas plataformas. Nós temos no âmbito do Supremo Tribunal Federal o Spark, que os ministros conversam entre si. Eles possuem também grupos de WhatsApp para troca de informações, pedidos de complementação de voto, acréscimos de fundamentação. Então, vejam que esse diálogo ele existe no ambiente virtualizado também. E, mais interessante, esse diálogo ele existe de uma forma muito eficaz e que propicia, de fato, um julgamento adequado no ambiente virtualizado.
Vou clicar aqui, por exemplo, nessa decisão, nessa proposta do ministro Celso. Então, o que, que vocês podem perceber? Aqui nós temos 101/2020. Isso significa que o ministro Celso tem 121 listas e esta aqui ele está apresentando uma proposta de julgamento de um recurso extraordinário. Vocês vão verificar que, neste caso, o ministro-presidente pediu vista. Então, o que isso significa? O ministro leu o voto do ministro relator, analisou e entendeu que merecia, para o caso, uma reflexão maior. Então, veja como funciona. Então, o ministro vamos clicar aqui, nos dirige para a movimentação processual, vamos em sessão virtual. Na sessão virtual, Hugo, eu vou clicar nesse martelinho que simboliza o julgamento. Cliquei e vou ter. Vejam as informações importantes em termos de transparência, publicidade, accountability. Nós temos, primeiramente, que o processo ele está submetido ao ambiente virtual, temos o número do processo, temos a lista de julgamento, temos a proposta do ministro, vejam, parcialmente conhecido e nessa parte provido. Temos o órgão julgador, temos o início e fim da sessão e temos, veja que interessante, uma inovação que surge justamente no ambiente virtualizado, no período do Covid-19, Gerli, que é justamente a possibilidade dos advogados apresentarem sustentações orais gravadas. Então, nós temos, nesse caso, sustentação oral tanto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como pela parte do contribuinte. Então, veja, o ministro relator apresentou relatório e voto. No passado, nós não tínhamos essa possibilidade. Por que nós não tínhamos, Gerli? Porque ela só constava para o público e o jurisdicionado acompanhar apenas esse dispositivo, conhecido e provido. Hoje nós temos, por exemplo, o relatório e o voto. Então, o advogado ele já pode acompanhar ao longo da sessão, que dura 6 dias, o julgamento e sabe quais são as razões. Então, veja nesse caso, o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo. Então, ele devolverá ou na sessão presencial, em acordo com o relator, e se esse pedido de vista, veja que interessante, se desse no julgamento síncrono por videoconferência, haveria, no caso, o ministro pediria vista no julgamento presencial por videoconferência e híbrido com videoconferência, e ele poderia devolver a vista no ambiente virtual em comum acordo com o ministro relator. Então, vejo que aqui também há uma interação entre os ministros, não é? Vamos voltar para um ponto irrelevante da questão. O que o ambiente virtualizado ele poderá nos permitir verificar? Vejam que eu mencionei para vocês a transparência, a ampla defesa, o contraditório e a possibilidade dos advogados encaminharem esclarecimento de questão de fato e sustentação oral. Vejam como uma das externalidades positivas, dessa modalidade de julgamento é o incentivo ao advogado a participar do julgamento, por exemplo, apresentando suas sustentações orais. Porque no passado, quando nós tínhamos tão somente para essa modalidade de julgamento a forma presencial, o advogado, se ele atuasse na defesa de uma pessoa física, a pessoa física teria que custear o deslocamento para o advogado a Brasília, diárias, transportes, etc. Hoje em dia, por exemplo, em qualquer lugar do país, tendo uma boa internet, o advogado tem acesso ao Supremo Tribunal Federal e nos processos que permitem sustentação ele pode participar. Daria um dado para você bastante interessante. Desde o início do julgamento virtual com sustentação oral no primeiro semestre até o dia 3 de julho deste ano, vejam quantas sustentações orais foram apresentadas. 367 sustentações orais. Isso é um número bastante expressivo. Pedidos de esclarecimento de questões de fato, 57. São números bem expressivos. Então, isso revela o quê? Uma postura institucional nesse novo design inclusivo. Por que ela é inclusiva? Porque ela permite justamente que um advogado que não apenas atua em Brasília, especializado em Supremo Tribunal Federal, mas também um advogado no interior do Rio Grande do Sul ou no interior do Amapá possa participar da dinâmica de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Isso permite também uma certa experiência institucional para a classe da advocacia. Então, no meu modo de ver, são pontos relevantes que merecem nossa reflexão. Bem, o meu tempo se avizinha, eu preciso encerrar. Eu queria fazer 2 observações.
Quais são os pontos que o plenário virtual, ele, podemos dizer, contribuiu para o aperfeiçoamento do sistema de justiça? Transparência. Segundo, accountability. Terceiro, eficiência do sistema de justiça. Quarto, agilidade no julgamento dos processos. Se analisarmos que uma corte como a nossa, durante um período, teve mais de 120 mil processos, e paulatinamente, com a repercussão geral, com a técnica, com os ambientes virtuais, a técnica de julgamento por videoconferência que promoveu no Supremo Tribunal Federal, como em outros tribunais, a possibilidade de um grave momento histórico, que é o momento da crise da pandemia Covid-19, desse continuidade a seus trabalhos, reduziu o acervo da Corte para menos de 30 mil processos, eu acredito que o ambiente virtualizado jogou um papel decisivo para a construção de um capítulo exitoso na história institucional do Supremo Tribunal Federal. Muito se tem criticado, e com isso eu encerro, Hugo, que o tribunal teria, a partir do julgamento virtualizado, por exemplo, proporcionado o julgamento de inúmeras ações, mas é justamente essa a finalidade do plenário virtual, é propiciar, por exemplo, Gerli, que ministros que no passado não conseguiam liberar seus processos para serem julgados pela pauta do plenário, porque, como você sabe, por ser um advogado de corte superior, o plenário tem, evidentemente, a sua pauta congestionada por natureza, porque vejam que, às vezes, o ministro calendariza o julgamento e surgem novas causas que estão na ordem do dia, como, por exemplo, essa que o Supremo tem examinado, que os colegas acompanham certamente, que é o questionamento de atos do Ministério da Justiça e Segurança Pública contra a eventual formação de dossiês contra jurisdicionados, contra professores, etc. Esse tema não poderia aguardar outro momento, ele entra agora. Então, o que ocorre? Nós temos um congestionamento natural da pauta do Supremo Tribunal Federal. Então, se temos esse congestionamento e processos da competência do Supremo são examinados no ambiente virtualizado, melhor, no ambiente presencial, claro que nós vamos ter ministros que liberaram seus processos para serem julgados, Gerli, e não encontram espaço na pauta. Então, agora, com o ambiente virtual, em que há equiparação do físico com o virtual, os ministros estão tendo uma oportunidade de ver os seus processos julgados. Para encerrar, Hugo, daria um depoimento. Durante o período que, por exemplo, eu assessorei o ministro Marco Aurélio, ele tinha processos liberados em 2009, Gerli, e eu comecei a trabalhar com o ministro em 2014. 5 anos aguardando julgamento. Assim como ele, outros ministros. Mas por que esses processos não foram julgados? Congestionamento da pauta. Se eu tenho um ambiente virtualizado que os ministros podem julgar ações da década de 80, da década de 90 que ocorria no passado, eles, evidentemente, aproveitarão dessa oportunidade para julgar. Isso significa que essas ações são de menor envergadura? Não. Até porque, como vocês observaram, no primeiro processo que eu escolhi, o ministro pode dissentir desse entendimento e submeter o tema ao ambiente presencial, ou pode pedir uma vista e submeter na sessão subsequente. Então, notem que o plenário virtual, evidentemente, tem um papel relevante, é um trabalho em progressão, Gerli, e vai ser continuamente aprimorado. Através de quê? Da contribuição da advocacia, da contribuição da academia, como as pesquisas desenvolvidas pelo PPGD da PUC Minas, que tem como uma das suas linhas relevantes processo na perspectiva democrática. Se entenderem que o plenário, mesmo com todas essas inovações, ainda não alcançou o nível de transparência e de participação democrática, a Corte está aberta para ouvir e aprimorar o sistema. Então, com essas palavras, eu encerro a minha participação. Queria muito agradecer a gentileza que me foi dada para falar um pouquinho a mais do tempo que foi estabelecido, mas era importante fazer esses esclarecimentos finais. Muito obrigado, devolvo a palavra ao professor Gerli Nunes. Boa noite a todos.